Amém. Olha aí, ó. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Que bom que você está aqui mais uma vez em nosso podcast. Para nós é um privilégio. Olha, dá uma olhada, a Aninha está tentando esconder. A Aninha hoje você está toda bonita aí, não pode fugir de maneira alguma. Vamos fazer o seguinte, antes de começarmos, vamos primeiramente apresentar quem está aqui. Mas primeiro eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, temos que pedir licença para Deus para entrar em sua casa. Feche seus olhos. Bom Deus que habita os outros céus, como estamos felizes, Senhor, por esse momento tão especial que o Senhor nos deu o privilégio de nos passar agora. Nesse momento, peço uma bênção especial para todos que estão aqui presentes, para aqueles que estão nos ouvindo, e também para aqueles que estão nos ouvindo depois, mesmo com esse programa já gravado. Que a palavra de Deus possa ser aberta, que possamos entender tudo de acordo com a tua vontade e que só o Senhor se faça presente nesse momento. Se você acredita nessa oração, diga amém. Amém. Muito bom. Então, primeiro vamos mandar um beijo para o quinto elemento que está faltando aqui. Quinto e sexto elemento, tá certo? Aninha, você está fazendo falta, viu, Aninha? Ana, precisamos de você, amiga. Aproveite que você está nesse estado interessante. Mesmo você estando emburrecida, a gente entende que você fica assim, nesse estado interessante. Mas nós queremos muito, muito sua presença. Aliás, nós estamos pensando em fazer um podcast na maternidade. Isso! Eu acho que vai ficar bom. O tema é lindo, hora propícia. O tema Moisés na manjedoura, boa. Moisés na manjedoura. Ué, Moisés não foi no cesto no Rio Nilo? E por que não pode ser manjedoura? Não venha. A história é minha, eu chamo da maneira como eu quero. Certo? Achamos um substituto. Emburrecimento da Não venha com isso. Não venha com isso. Eu passo essas coisas aqui, gente. Então eu quero apresentar a você. Quem é essa menina que vive me provocando o tempo todo? Vai lá. Oi, gente. Vocês já me conhecem, eu sou a Carol e estou muito feliz de estar aqui com vocês. Mais uma noite, mais uma sexta-feira. É isso aí. E eu sou a Fernanda, como sempre. Comenta, compartilha, interaja. Porque nós só estamos aqui porque vocês estão aí. Nós estamos aqui para te ajudar e para ajudar o máximo de pessoas que nós pudermos. E já lembra, já mandem os nomes. Se você conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, você quer que a gente olhe por essa pessoa, manda um nome para ela, manda um nome pra gente, o nome dessa pessoa, e nós vamos colocar o nome dela aqui no nosso caderno da vida. É isso mesmo. No nosso caderninho, nós oramos a semana toda e pode ter certeza, Deus não permite que nenhuma oração deixe de ser atendida. Talvez não seja no seu tempo, mas com certeza é no tempo de Deus. E o tempo de Deus sempre é o melhor. A Bíblia diz que é na plenitude do seu tempo. Quando a palavra vem falando plenitude, ela faz referência no tempo certo. O tempo certo de Deus. Às vezes nós não aceitamos, né, Carol? Mas é o tempo dele. E eu tenho o privilégio de ter aqui minhas colegas de trabalho, essas meninas lindas. Aninha, manda um oi pro pessoal lá. Eu sei que você tá com vergonha, mas manda um oi aí. Oi, pessoal. Meu nome é Angélica Bonini e faço parte desse grupo aqui da educação. Aí, tá vendo? Ela já tá soltando, Nasceu pra isso. Por favor, Reginéia, diga quem você é. Certeza. Só passa a hora de peroba todo dia no rosto, só não tá com vergonha. Estou com vergonha, eu sou muito tímida. Mas, oi pessoal, Deus abençoe a cada um que está aqui nesse momento tão especial. Como bem disse, em Eclesiastes, é o tempo determinado para todas as coisas. E nós estamos aqui no tempo certo que Deus nos manda para semear aquilo que pode acalmar e acalentar o seu coração. Que Deus abençoe cada um. Muito bem. Semana que vem, as duas vão apresentar o programa. Nós vamos tirar folga. Tiramos férias. Podemos viajar. Né? Apesar que essa menininha aqui, ela vive passeando. Outro dia ela foi passear e falou assim, porque eu sou filha de Deus. Mas ultimamente ela anda filha de Deus demais, porque ela passeia muito, você entendeu? Mas acho que a gente tem que aprender com ela. Essa é a receita. Toca aqui. Eu tô sozinho aqui hoje. William, preciso de você. Vamos mandar um abraço. Você não está com o Instagram? Estou com o Instagram. Olha, como é que você coloca o celular no bolso? É um pouquinho grande, mas assim. Então, quem está no Instagram? Eu sei que não dá para falar o nome de todos. Vamos lá, ó. Daniele Teves está aqui.
Eliana Oliane, João Morales, Olha, que lá, João. Rafael. Fiquei muito feliz de você estar aqui, a Dani, você também, João. Rafael Borinho, Geninho. Ó, Rafael Borinho, a família é assim, nós também fazemos isso. Se não tem audiência, a família assiste, entendeu? Boa. Família é grande, em todo lugar. Valeu, Rafael. Roberta Genghini, Vitor Sintra, Rafael Cordão, Isabela Toledo, Marcinha Salzani, Ferraz, BJ e Fernanda Karina. E a Ana, Ana, minha! Atrasada, viu? Ó, quero mandar um abraço também pro meu querido amigo que está sempre presente, que é o Marcelo Gianotti. Olha, a dona Valdineia, ou melhor, Neia do Hospital, está aqui conosco também. Um abraço, um feliz sábado para você. O Eduardo também está aqui, a Maria Bozer, a Flávia, olha a Flávia, Flávia, com certeza o Luiz está aí também. Se a Flávia está, o Luiz está aí também, muito já bem. conta mais um aí. Meu amigo Marcelo Bernardo também aqui conosco. Marcelo, um abraço para você. Sheila Rezende, esse cara é aquele cara que tá aqui, né? Tá certo. Grande Julião, muito bem. Grande Alexandre, meu querido amigo Alexandre, muito bom que você está aqui conosco, viu, Alexandre? A Eliana de Souza, a Márcia de Assis, Marcinha, a Elisângela Cardoso, olha, tá aqui a Tati, ou é a Thaís, né? Ou é a Fátima, um dos dois, pode ser? Tati, Thaís, Fátima e Thiago, um beijo para vocês. E o daí? Muito bem. Aliás, estamos felizes pela recuperação da dona Sena, tá? Um beijo grande para ela. A Eveli, a Cirlei, esses dias você passou maus bocados, mas nós não deixamos de orar por você, viu, Cirlei? Deus te abençoe muito, você é uma guerreira. E a Cirlei prometeu estar aqui conosco no podcast. Essa menina é uma lição de vida, essa menina é para nós uma luz, uma pessoa assim maravilhosa que nos coloca lá em cima no momento que a gente mais precisa. O Flávio Guilherme, a Denise Sartori, a Denise galerinha. Muito bem. O Guilherme Donizete. Gui, um abraço, um beijo para você, sua esposa, sua família linda aí. A Aninha tá aqui. Aninha, duas vezes. Aninha, um beijo. Cadê meu beijo? Tá aqui. Então, manda um beijo pra Aninha. Um beijo, Ana. Muito Beijo. bem. Meu amigo Otávio de Assis. Manda um beijo pra Márcia também. J.A. Dirani, muito bem. Olha quanto bom, se eu vou ficar falando, eu vou ficar o podcast inteiro falando, tá certo? Então vamos deixar aqui. Eu vou entrar só pra você falar. Boa. E o Rafael Borinho falou assim, olha a Ana Angélica. Muito bem. Muito bom. Menino prendado esse Rafael, né? Menino de Deus, menino maravilhoso. Um beijo para todo mundo, o pessoal da orquestra, né, o pessoal da banda. Não, é fantástico. Primeiro, nem falo. O trabalho que eles fazem ali é fora de série. Aliás, a família Borim tem tudo lá na... Família Borim, verdade. Nosso amigo Ribeiro, aparece aqui, por favor, ó, por que não? Um abraço, Deus abençoe, André. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, André. Deus abençoe. Olha que legal. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 27. Algumas Bíblias, elas somente o livro, todas as Bíblias são iguais, tá, gente? Mas por conta de alguns livros, algumas Bíblias elas têm 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas algumas Bíblias têm os livros que nós chamamos de livros apócrifos. Então, tô falando de semana que vem, Carol, só elas. Fechou. Só elas. Sabe tudo, Aninha, muito bem, ó, você viu? E esses livros apócrifos podem causar uma diferença aí de capítulo. Mas o único local que ele causa diferença é no livro de Salmos, que nós chamamos Cânticos dos Hebreus, né? Que são as letras, todas as letras que estão aqui, todos os salmos que estão aqui, na verdade eram hinos que eram cantados pelos hebreus. Aliás, se você quiser um dia assistir um músico maravilhoso, é o pastor Daniel Littke. O pastor Daniel Littke, ele fez um CD, né? 3, acho. 2 salmos. 2 CDs? 2. Olha, esse aqui era um só. 2 CDs, todos com a letra dos salmos. Você já imaginou? É lindo. Porque aqui, né, a gente não sabe, né, que aqui são as letras, então nós não conseguimos imaginar como eram as músicas, né? Deve ser maravilhoso. E ele compôs, acho que até a Fernanda não sabia, procura lá, a Fernanda é muito legal, muito legal. Aliás, ele é um cantor fantástico, é um pastor, e o livro de Salmos, e o CD que ele intitulou Salmos, tem uma música
que faz referência no capítulo 27 do livro de Salmos. Então eu procurei Salmos capítulo 27, talvez na sua Bíblia, os Salmos que eu vou estar falando, que é o Salmo de Davi, esteja no capítulo 26, tá bom? Se você não encontrar no capítulo 27, pode ser que ele esteja no capítulo 26. Esse texto, procura lá, como é que será que está esse nome dessa música? Mel? Eu não sei, né? Será que é O Senhor é Minha Luz? Será que é? O hino é só pra gente. Pode ser. O Senhor é minha luz, Eu acho que é assim, deve ser. Eu prefiro continuar no podcast. Eu disse que quando Jesus voltar, nós teremos dons. Mas nem todo mundo vai ter. Verdade. Mas assim, esse texto, muitas pessoas às vezes pensam que o livro todo de Salmos ele é de Davi. Não. Nós temos vários salmistas. A grande maioria é Davi. A grande maioria é Davi. Exatamente. Lindo demais, né? Pode falar bem próximo ao microfone. Aí ela puxa o microfone e ela vai pra trás. Eu falo alto em outros lugares, né? Não, pode falar aí. Você tinha comentado qual dos salmos que você É o gosta? Salmo 72, Salmo de Asaf, que é um salmo muito, muito bonito de ouvir e meditar mesmo nele, né? Porque toda a palavra se medita, né? É só não ler, tem que meditar, tem que sentir o que ele fala pra gente, né? Por isso que a Bíblia fala, examinai as escrituras. Quando você fala examinai, não significa ler, Não. né? Significa você parar. Tem que parar, tem que Imaginar. Então vamos viajar um pouquinho desses salmos aqui. Esse foi um momento assim, um momento muito difícil da vida de Davi. Aliás, a vida de Davi foi um momento de muitas turbulências, um momento de muitas lutas e muitas guerras. É interessante um homem que tanto erros ele teve e era chamado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era... Pode falar assim, fica à vontade. Eu só ia falar com ele que Davi, quando orar, me tocar o sentimento de Deus. É isso que a gente tem que fazer na hora de orar. Cultuar uma oração, pedir licença para entrar no santuário de Deus e conversar com Deus cantando com Deus. É isso mesmo. E esse detalhe interessante que não importa os erros que você tem, importa sim se você se arrepende de verdade. Esse era Davi. Davi não tinha vergonha de falar dos seus erros, das suas falhas. Esse é o detalhe. Errar, infelizmente, nós temos que lutar para não errar. Porque quando eu erro, tem um texto de Hebreus capítulo 10, versículo 26, ele diz assim: depois de você ter a total plenitude de conhecimento, mas continua deliberadamente errando, já não resta mais sacrifício. Então quer dizer, você vai errar, mas se você continuar errando, mesmo sabendo que está errado, é sinal que o sacrifício de Cristo não está fazendo, não está tendo valor para você, que você não está tentando fazer o que é certo. E Davi estava passando um momento muito difícil e aí ele escreve esses salmos. E aí eu gostaria de chamar você para esse momento que nós estamos passando aqui agora. Capítulo 27, versículo 1, Fernando, por favor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha que interessante. Ele olha assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. De quem temerei? Quando ele fala de quem temerei, de quem terei medo, depende da sua tradução aí, né? Ele mostra que nesse momento ele estava com medo. Correto? É uma frase que ele fala para o seu autofortalecimento. Correto, Ana? Como todos nós, né? Temos altos e baixos, tem momentos que você tem medo de alguma coisa na sua vida, você não sabe decidir uma escolha, né? Então você sente insegurança, mas quando você ora ao Senhor, com certeza a segurança vem. Verdade, né? Eu acho que você ia colocar assim, se fosse eu que estivesse escrevendo, talvez o salmista gostaria de falar assim: o Senhor é minha luz e minha salvação. Por que estou com medo? Não é? Por que estou com medo? É essa a mensagem que ele quer passar. E ele diz assim: o Senhor é minha fortaleza. E ele continua: por que estou com medo? Você reparou que ele fica, né? Por que estou com medo? Porque você prestou atenção que ele faz uma interrogação, ele não faz uma afirmação. Ele está chamando para ele, para se autofortalecer. Mas o detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês é no versículo 4. No versículo 4. É assim, ó: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Porque às vezes nós pedimos coisas para Deus, mas não buscamos. Quando ele fala assim, não buscamos, é no sentido de buscarei, quer dizer, eu acredito que isso vai acontecer.
Às vezes nós pedimos coisas para Deus e não acreditamos. Ou até quando Deus responde a nossa oração, nós falamos assim, que sorte, né? Como se sorte existisse. Né? Então, uma coisa é peço ao Senhor, e eu buscarei. Agora, a parte. Sabe aquele momento que você está num momento de angústia, num momento que você quer ter paz, num momento que você fala assim, eu preciso estar nos braços de Deus, e Ele diz assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para o quê? Pode ler, Aninha. Para o quê? Para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu cumprir. Olha que interessante. Você É, tem outra Deus, versão né? aí também? Tem uma outra versão que é bem interessante também, né? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olha que lindo. Sabe, uma vez eu comentei que se nós fôssemos para a igreja e ninguém fosse fazer nenhum sermão, nenhuma palestra, ninguém fosse cantar, mas o simples fato de você entrar na igreja, sentar e orar e falar com o dono daquela igreja, era o que basta. Se todas as pessoas entrassem na igreja, pensassem nisso, talvez criticariam menos as palavras daquele que está falando, pensaria menos nas falhas daqueles que estão do seu lado, porque você entrou com foco. Isso mesmo, porque daí você tem o primordial, o essencial, né? O essencial, que é o Senhor, né? É isso. E acredito assim que quando uma pessoa ela entra no templo, né, na igreja, e ela já vai para criticar o outro que está falando, eu acho que julgar, né? Ela está se colocando no lugar de Deus, que é muito errado, né? Porque quem julga é Deus, É isso né? mesmo. Então tem que respeitar, né? E aceitar, porque cada um fala o que está dentro do seu coração. E acho que é isso a diversidade, né? Acreditar. Ó, eu vou oferecer essa mensagem que a Ana acabou de falar para a Dani, que acabou de entrar aqui. Vou dar um beijo para a Dani aí, ó. Beijo, Dani! Muito bem. A Dorli também passou por um momento de saúde, também está bem, Brasil. Fabiana está aqui também, olha que bom. Olha. Fernando de Moraes, o João Gabriel, nosso líder lá, nosso crianção, o Ednilson, muito bom, quanta gente. A Maria Reste, a alegria, essa menina está sempre feliz, um beijo para você. A Catherine Jameli, o nosso Humberto, famoso Jacaré, muito bem, um beijo para todos vocês. Como eu falei em foco, agora eu vou trabalhar um pouquinho naquilo que vocês trabalham. Queria fazer, vocês trabalham na área de educação, você sempre pensou nisso, Ana? Então, assim, na educação, quando eu tinha mais ou menos, acho que 14 anos, né, hoje é o 9º ano, eu assim não tinha assim um pensamento, né? A minha tia, né, que falou para mim, para minha prima, vamos fazer magistério, né, incentivando tudo. E assim, nós fomos mesmo e lá nós descobrimos a nossa vocação, né, agora, quanto à educação inclusiva, né, esse lado eu falo assim que eu penso nessa frase sempre. Deus, Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E eu me sinto uma escolhida quando eu vejo isso, né? Porque até então a gente, pelo menos... Quando você entrou na educação, você não imaginava isso? Não, assim, a gente sabe que dentro de uma sala regular, né, uma sala, a gente fala, sempre tem inclusão, né? Não existe uma sala que não tem. Mas é que, assim, trabalhar dentro de uma área, assim, que a gente sonhou, que no caso a gente tem até o nosso, agora o centro, né, que a gente tem o CAE, então, assim, você sempre, assim, é assim uma gratidão que a gente tem, um amor que hoje, por exemplo, a Reis estava lá, ela pode falar muito bem, uma mãe que eu atendi essa criança no bairro, no Santa Cruz. E eu vi, ele veio abraçar, me conheceu, tia Angélica, daí o outro também, porque à tarde a gente não, né, eu não encontro essas crianças. E a mãe falou assim, se você soubesse o quanto eu devo para vocês, gratidão, tudo, agradecimento, que ele nem falava e hoje ele falava e começou a falar com você, Ana. E eu, assim, a gente se emociona, né? E isso é assim, eu acho que tenho certeza que não tem dinheiro que pague essa valorização que esses pais vêm com a gente, porque eles vêm
uma humildade, um amor, eles entregam o filho deles pra gente como se a gente fosse a mãe mesmo, né? E eu estava falando, né, que Deus não escolhe os capacitados, porque é o seguinte, que às vezes tem muitas pessoas que têm assim, muitos títulos, né? Que eu acho que é muito importante, porque todos nós também trabalhando nessa área, a gente procura sempre estar estudando, sempre procurando fazer cursos para se estabilizar, para melhorar a parte técnica. Mas se não tiver um humano, pode ter tido. Pode, olha, qualquer profissão, né? A gente vê isso. Se não tiver o coração, não tiver aquela coisa de, nossa, se entregar e se colocar no lugar do outro mesmo, né? Como Jesus sempre fala, né? Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente, né? Vê um outro olhar da inclusão. E Sabe aí, o que eu penso assim, Angélica? Eu vejo tia Angélica. Só não tem velho. Sabe o que eu penso assim? Cada vez que uma criança vem e fala isso para vocês, eu penso que é Deus falando assim, parabéns. Não é? Deus fala através dessas crianças. Porque eu não tenho o texto bíblico que fala, todas as vezes que eu faço bem aos meus pequeninos, estava fazendo para mim mesmo. Então, é isso. É Deus fala assim, muito obrigado, parabéns. É isso. Foi para isso que eu sou mundo. Nossa, a gente fosse o propósito de vida, é isso. Você está vivendo, vocês estão vivendo o propósito de vida de vocês. Porque às vezes você busca, tem pessoas que trabalham, ganham bem, mas não conseguem ser felizes. Né? Não consegue ser. Você fala muito, né, nas suas questões sobre perfil humanizado, você quer trabalhar com pessoas humanizadas. E a gente consegue ver muito isso. É isso, verdade, verdade. E assim, às vezes, é da pessoa. É da pessoa. Então, por mais que eu queira falar que gostaria que todos que trabalhassem comigo tivessem perfil humanizado, cada pessoa tem um perfil. E nós temos que respeitar o perfil dessa pessoa. Mas você tem que pensar assim, olha, eu vou falar uma frase que eu vou falar alguma coisa que me incomoda. As pessoas pararam de dizer muito obrigado, porque acham que aquilo é obrigação. As pessoas pararam de falar desculpa, porque acham que não tem importância. Então as pessoas precisavam mudar um pouquinho. As pessoas pararam de antes de dormir e falar benção pai, benção mãe. Eu falei isso pra minha mãe com meu pai, já que eles dão nós. Você fala isso. Não, Você falou? Eu falo, Tem vergonha, você fala? Eu falo, benção com meu pai, com a minha mãe, com a minha tia, que era assim, irmã da minha mãe, com a minha avó, sempre falei. É uma coisa já no respeito. É um resgate. E é tão gostoso. Uma essência linda, né? E é tão gostoso de ouvir isso, né? Deus abençoe, minha filha. Deus abençoe. Parece que você sai fortalecido, né? Ó, a Erika Nascimento está falando. Ana Angélica tem grande admiração pelo seu trabalho. Ela disse. Eu pelo seu também, pode ter Ó, vou mandar um certeza. abraço também a uma pessoa que nunca falta nas nossas Obrigada. lives. É a nossa querida Zaira, viu? Zaira, um beijo pra você. Manda um abração pro Naor, pra todo mundo aí, viu? Feliz sábado pra você também. Gente, tá bombando aqui, ó. É. O Fabi Domingo, não sei se é Fabiano ou Fabiano, somos tão carentes de profissionais com esse olhar. Aí a Isa falou assim, isso mesmo, parabéns. Inclusão não só no papel. O pessoal tá lindo. Olha que legal. Ó, Caê faz um trabalho maravilhoso, como a Ana Angélica falou. Demorou tanto pra falar. Hoje, quando fala uma palavra nova, a gente se emociona, as crianças, né? E o Caê tem um nome muito lindo, que é o nome da Beth, né? Beth foi uma guerreira, uma pessoa que tem uma paixão muito grande pela história dela. Foi uma pessoa que convivi pouco, mas marcou a minha vida. Infelizmente, ela não está mais conosco, mas quando Jesus voltar, eu vou estar encontrando, cara. A Bíblia diz isso, que a Beth tinha um coração assim maravilhoso, maravilhoso. E eu tenho certeza que o nome dela está escrito no livro dela. Tenho certeza. E Ginéia conta pra mim, eu tive o privilégio de conhecer a Ginéia. Aliás, preciso mandar um beijo pra Gil, né? A Gil, a Gil. Eu não sei se ela apareceu aí, ela apareceu. Se ela não apareceu, puxa. Aí, ó, Gil, por favor, Gil, um beijo. Ó, Gil, lembrei de você sem lembrar de você aqui. Você tava lá, eu estava aqui, ó, tá vendo? Gil, Juliana, Cris. As minhas meninas do Caim. Vamos falar, cita o nome de todas, por favor, vai. Juliana Isis, a Cris Vinato, né? Cristina Vinato e Gilmara Faria. Não morrer de calor, porque eu botava muito barulho, né? Ah, gente, sabe o que é? Nem que elas morram de calor. Mas nós vamos desligar um pouquinho o ventilador, porque senão vai... Olha quem mandou. Eu sou baixo, se tiver aqui, minha quase filha. não dá pra escutar. Ai, que dó.
Ô Aninha, mas você demorou muito pra falar, ou a Fernanda demorou muito pra ver. Não, agora. Yuri, faz o seguinte, abre um pouquinho essa porta, daí de repente ela acha que vai vir só. Acho que o André fechou, porque... Não, mas que passou só. Eu achei que tá ali. Tá ali? Então deixa eu ventilar aqui. Então vamos lá. Não, tá tranquilo. As janelinhas da Fabrinho. É isso, vamos lá. Mas você sabe que o ruído é muito grande mesmo? É muito grande. E atrapalha as pessoas que vão ouvir um tema tão bonito. Eu vi, não. Olha, a Priscila entrou, a Dolores também, Marili, Marili! Galera da educação aqui conosco hoje, muito bem. Conheço todo mundo. Pessoal, você tá vendo? A Márcia Ferreira também. Belezinha, Deus só abençoe a todos. Você citou o nome de todos que trabalham aqui? Sim, e também a gente não pode deixar de citar a Yolanda também, que sempre está lá com a gente, a Yolanda. Ajuda nós lá. Faz um trabalho muito bom com a gente lá também. E a Regi. Reginéia, tive o privilégio de conhecer a Reginéia, foi aqui na Escola Benedita, né? Ah, bom, a gente não lembra Você tá vendo, eu também tive o privilégio de conhecer e tenho assim uma admiração muito grande pelo trabalho de todos vocês, pelo trabalho da Reginéia. Reginéia, você veio para a educação, mas nunca pensou em se especializar nisso ou já pensava? Isso que eu queria perguntar. Na verdade, o propósito de Deus na minha vida foi muito cedo, né? Porque assim, a gente segue os passos de Deus, né? A gente deixa Deus caminhar e a gente confia no que Deus propõe pra gente. Então, meus pais sempre levando no caminho de Deus e sempre falava da profissão de educador. Meu pai era construtor, minha mãe do lar, e meu pai sempre admirou a profissão de educador, sempre. E o sonho dele era ter filhas educadoras. Olha que legal. E aí nós... O nome dele? José Tavares. Tavares, Tavares. Minha mãe Zenaide, um beijo pra bisneta lá. Então aí ele sempre admirava, né? E aí quando ele falava assim pra nós, eu e minha irmã, nós temos professor, e ele foi instrutor. Vou contar bem rapidinho, tá, Fê? Posso? Fique tranquilo. E aí meu pai trabalhou muito na área de construção e nós nos formamos professora. Fiz magistério aqui em Socorro. Olha só, eu também. Fez magistério? Narciso Peroni. Narciso Peroni. Narciso Você não sabia? Verdade. Eu fiz magistério durante o dia no Narciso Peroni e fiz contabilidade no comércio à noite. Era Dodô, Era Dodô, seu Avelino, a Meninha, Cláudio, Lígia. É isso, a educação Socorro. Contabilidade, magistério, licenciatura em história, vai assim. Eu quero ver ele negar a juventude. Agora. E aí nós vínhamos de Pinhalzinho, né? Já desde, porque eu sempre morei lá, vínhamos fazer um magistério aqui. E meu pai sempre com a admiração muito grande. Quando eu estava no segundo magistério, com 17 anos, eu me candidatei com mais uma amiga para ser voluntária na PAI de Socorro. Aí a gente foi ser voluntária, a PAI, um abraço muito grande, um carinho muito grande, minha formação, minha base. Seu Marvel lá e um abraço do Marvel, todo pessoal, mundo. Toda a equipe. Aliás, também eu estou muito feliz, que eu preciso até, ele mora aqui do lado, o Vila. Pessoa maravilhosa, ele, a família. Trabalho maravilhoso. Lá foram a minha base, né? Então quando você entra na PAI de Socorro e vê um sorriso de uma criança, você já se apaixona. Verdade. E aí ali eu encontrei o propósito de Deus para a minha vida, que era trabalhar na educação especial. E sempre foi nesse sentido. Logo depois disso, meu pai só tinha o 4º ano fundamental. E aí em Pinhalzinho ele solicitou na Câmara dos Vereadores o supletivo. E fez supletivo lá. Terminou o supletivo e ele foi fazer o ensino médio. No ensino médio, mãe, vou contar uma coisa feia da senhora aqui, mas eles foram fazer supletivo do ensino até a 8ª série, né? E meu pai trabalhava de pedreiro o dia todo e chegava naquela coisa de estudar e ele sempre 9 e 10. E minha mãe ficava em casa e eu ia, tá? Ela fazia as colinhas dela nas provas. Olha só! E daí meu pai terminou o ensino da 8ª série e foi fazer ensino médio. Não entrosou com a molecada e fez o telecurso 2000. Em um ano ele eliminou o ensino médio todo e foi para matemática. Fez faculdade de matemática. Puxa, a minha primeira pós-graduação que eu te falei de psicopedagoga foi na companhia do meu pai, ele fazendo matemática empresarial. Foi professor e a paixão dele, a felicidade, a realização dele era ser professor. Né? Então a minha paixão sempre foi disso, de Deus. A história de vocês duas é muito linda. E aí eu sempre fui na educação especial. Logo que me formei no magistério, já prestei concurso em Socorro, já passei, faz 20 e poucos anos.
e já fui começando as minhas especializações e nunca deixei da inclusão, né? E Socorro me abriu uma porta muito grande. Deus dizia na minha vida que eu ia estudar, mas a capacidade vinha do céu, né? Então, a capacidade, no sentido, não sou capacitada, eu tenho muito ainda que orar, para Deus nos iluminar, nos dar ajuda todos os dias. Mas uma coisa é certa, quando você olha esse versículo, até o silêncio de Deus tem resposta. Quando você entra dentro da casa de Deus, e não precisa ter ninguém falando, mas você se encontra com Deus lá, o silêncio dele quer dizer, está do jeito que eu quero. Então aí me apaixonei pela educação especial e estou até hoje pretendo estudar mais, me aprofundar, para ajudar quem precisa. E uma coisa pode ter certeza, eu costumo dizer que não é nós que ajudamos eles. Eles é que nos ajudam, no sentido que sempre nós precisamos e oramos para Deus, que sempre queremos algo a mais. Até a própria leitura da palavra de Deus hoje está dizendo aí, né? Eu sempre oro e busco e peço por aquilo que eu quero. Aí quando você encontra Luiz Felipe, um grande beijo, e o que deixa ele feliz é participar do rodeio com o prefeito, participar da luz de Natal, nos mostra que é tão pouco para ser feliz e estar em contato com Deus. Ele tem vários pedidos, agora ele fez um pedido que ele quer fazer uma cavalgada que vai até Pompeia. Ele falou, então vamos ter que fazer uma cavalgada com esse livro que vai até Pompeia. E eles nos mostram isso, quando você conversa com a Cilei, né? É Cilei mesmo, né? É Cilei. E você vê que o que ela precisa para ser feliz é uma boa acessibilidade, poder andar, que ela é totalmente independente, muito mais de muita gente. Porque não, a Cilei fala ela faz mais que eu. Essa semana nós tivemos um susto, ela foi subir uma rampa e caiu. Bateu a cabecinha, mas ela é impressionante. Ela fala assim, como Deus cuidou dela, porque a cadeira caiu, a cadeira estava em movimento ainda, a cadeira estava funcionando ainda, poderia ter desligado o oxigênio, que agora ela tem que ficar com a tráquea o tempo todo, né? E Deus cuidou dela. Impressionante. Essa menina tem uma missão tão linda aqui, uma luz tão forte, porque ela já passou cada susto, né? E a missão deles é essa, é nos ensinar a viver com Deus, a estar mais ligado com Deus. Essa é a missão deles. Né? E as pessoas que não conseguem enxergar isso são pobres de espírito nesse sentido. Não sei se o Ricardo... perdão. Eu sempre assim, ele já vai entrar nesse assunto, porque assim, muitos pais hoje em dia, né, antes de ser pais, quando estão nesse período interessante, eles têm muito medo. Muito medo. O medo do desafio, do que vai vir. Sim. Na verdade, posso falar assim? Fique à vontade. Na verdade, é assim. Mas quando a gente começa a disputa, né? Não quer soltar o microfone. Adorei. Na verdade, é assim. Vocês são mães? Eu não. Quando a gente está num estado interessante... Essa frase é da minha tia. Fugiu. Quando a gente está num estado interessante, eu sou mãe, a Ana também, o prefeito é pai e acompanha o estado interessante da esposa, é como a gente planejar uma viagem, né, Carol? Você planeja mil e uma coisas quando você vai para um lugar, para um certo destino, né? Ou o que você vai ver, por exemplo, vou dar aqui uma cidade que o prefeito falou, Veneza. Você programa Veneza, conhecer as gôndolas de Veneza, as belezas de Veneza, o ar romântico de Veneza. Mas aí no meio do caminho acontece um imprevisto e o avião para na Irlanda. E aí o que você vai fazer? Qual idioma você vai falar? E aí é tudo só uma questão de reorganização, de reestruturação e de busca. A partir de que você começa a ver as belezas de Irlanda também, aí você vai sentir. Então planejar um filho é isso. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que eu acho muito linda, porque sempre quando a gente está no estado interessante, a gente fala assim, o que importa é vir com saúde. E ela diz assim, não, o que importa é ver. Porque se vir com saúde ou não, Deus precisa me dar capacidade para cuidar. E por que não é saúde? Eu acho que é saúde. Exatamente. Então, assim, tem tanto, se a gente ficar focado do que eles poderiam, muitas mães chegam para mim com uma angústia no sentido assim, Reginéia, o que vai ser dele? Ele vai fazer faculdade, ele vai casar? Aí eu volto para uma reflexão. E o seu filho que não tem nada, que não tem nenhuma deficiência, ele vai casar? Ele vai fazer faculdade? Sim. Isso é um critério de felicidade. A gente tem que preparar os nossos filhos, e todos os filhos, para ser feliz. Esse é o objetivo nosso de pais. Acolher, amar, cuidar para ser feliz. Você teve algum momento assim, Ana, que você
ficou com receio, que você teve aquele medo, você olha assim, puxa, parece que o meu trabalho não está indo da maneira como eu gostaria que fosse. Você teve esse medo já? Sim, porque principalmente no começo, né, a Regi era minha coordenadora, né? Então você tinha assim, medo, porque você não está, porque cada um é um, né? Exato. Cada um é um, independente de uma criança atípica ou atípica, cada um é um. Então é uma complexidade, né? Então a gente fica assim, numa situação meio assim, né? Fica pensando, será que meu trabalho... Porque se às vezes com essas crianças a gente vê muitos avanços, que nem esse ano, eu e as minhas meninas, né, que a Gil, a Cris e a Ju, a gente está aqui para falar isso, a gente vê muitos avanços, só que não é assim de um dia para o outro, são assim, 6 meses, sabe? Então as mães chegam com uma expectativa assim, esse ano, principalmente as crianças da creche, né, todas bebês ainda, né, 2, 3 aninhos, tudo. Então assim, ai, será que ela vai falar? E chora pra gente lá, e sabe, é um sentimento e a gente também sente o mesmo sentimento ali. E a gente, quando eles começam a dar os avanços, e os pais, eles veem isso daí através, a gente filma, daí a gente, nossa, eles se sentem realizados e nós mais. Mas assim, no começo, a angústia era essa, assim, porque, né, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou fazer um bom trabalho? Será que eu estou fazendo um bom trabalho? Porque a gente tem que ter a humildade de saber que a gente não sabe tudo, né? Então, cada dia a gente está aprendendo alguma coisa. Eu vejo que todos os dias eu aprendo alguma coisa com eles. E assim, todos eles dão assim uma lição pra gente, assim, que é assim, você fala, todos os dias. E uma coisa que eu vou falar, que é de inclusão, mas de uma forma, inclusão social também, que também está ligado a isso, eu falei ontem, não sei se eu falei isso com você, que eu fui para Bragança, e na entrada de Bragança tem muitas pessoas que pedem às vezes alguma coisa, tudo, né? E eu estava com meu marido, e aí tinha um moço, e nós abrimos o vidro, né, demos uma ajuda, mas abrimos o vidro. E ele falou assim, não precisava vocês darem nada, só vocês me olharem. Nossa. Só vocês me olharem. Então, são os invisíveis. É como se você dissesse, ele dissesse, você se importou comigo. É isso que vale a pena. É olhar o outro. Olhar o outro. Não. E sentir o que o outro sente. Você sabe que eu essa semana, eu comentei com a Carol, escondi com você, Carol. Eu fui no lar e cada 15 dias eu vou lá, né? Tenho o privilégio de estar lá e estudo com eles, assim, e chegou umas crianças, né? E meninos tinham acabado de chegar no lar. E quando eu cheguei e sentei, eles estavam jantando. E tinha ali, um deles acho que devia ter seus 4, 5 anos. Quando ele me viu, ele não tinha me visto ainda. Ele olhou para mim, ele estava comendo. Ele pegou o prato e empurrou assim para mim, para eu tratar dele. Que lindo. E aí fui tratando dele na boca. Você já imaginou essa carência, essa vontade de ter alguém por perto? É isso, sabe, tia Angélica? Isso, a gente precisa olhar mais em nosso redor. Isso. Nós seremos mais felizes. Isso. Mais felizes. É muito triste quando as pessoas passam por momentos que eles poderiam aproveitar mais e simplesmente não observam a beleza da vida, né? Sim, e aí a gente, né, se remete também à palavra de Jesus quando ele falou: tive fome e me desse comer, tive sede e me desse beber. Mas daí muitos vão perguntar, né, mas onde foi que eu te vi? Onde foi? Quando fizesses a um desses pequeninos, a mim que fizesse. Então é isso, os invisíveis, é Jesus que está ali, é Jesus que está presente aí. E como quando você observa que uma mãe, né, que a mãe às vezes ela cobra um pouquinho dessa evolução, e às vezes a evolução ela não acontece tão rápido. Eu acho que vocês já passaram por esses momentos. Qual é a sua atitude nessa hora? Não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito complicada. Não, na verdade, prefeito, a expectativa é natural do ser humano, né? Do que nós acabamos de conversar. Nós sempre queremos mais.
Isso é natural, né? E é natural das mães, e que bom que elas querem mais. E que bom que elas Senão que elas não desistir. Nunca. E isso é importante, não desistir. O desafio ele pode parecer, eu sempre costumo trazer para as mães um pouco da minha história de vida. No sentido que, assim, eu sempre trabalhei com crianças pequenas e acompanhei a evolução. E o que eu vou contar aqui hoje eu tenho a permissão para contar, tá? E sempre acompanhei a evolução. E em um certo momento da minha vida, chegou para mim uma mãe desesperada. Que o filho dela é autista, de suporte 1 ano, já conhece bem já. Essa história são poucas pessoas que conhecem. E ela estava desesperada, porque ele, ao longo da vida, ele foi adquirindo comorbidades na adolescência. Ele adquiriu síndrome do pânico, distúrbio alimentar, distúrbio do sono como adolescente. E nessa época da vida dele, ele estava internado no hospital psiquiátrico, amarrado, porque ele estava totalmente desregulado. E aí, quando ela me procurou, eu fiquei em desespero, porque eu falei assim, eu não trato adolescentes, eu trato crianças pequenas, e ele está com muitas comorbidades, e veio o relatório dos médicos. Mas eu fui buscar de Deus, né, porque eu sempre, e ele depois me traz uma mensagem muito bonita. E Deus falou para mim que eu seria só um vaso de instrumento, né, usado por Deus. E eu comecei a tratar esse menino. E ele chegava no meu consultório com uma touca grande, vocês viram ele, né, uma touca grande, fumando, e aí ele dizia assim, eu só venho aqui e falo blá 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 porque eu não quero ser mais internado. Eu falei, tudo bem, mas a gente pode ser amigo. E nós começamos a trabalhar com ele. E nessa longa história, eu incluí, porque a gente inclui família, né, prefeito? Claro. A minha família é incluída, meu marido, meus pais, minha família inteira. E incluí meu filho com esse menino. Ele chama Rafael. Beijo, Rafael, te amo, viu, filho? E hoje eu posso dizer dele, né? Então, o Rafael foi um desafio muito grande. Tinha muitas expectativas de uma mãe, de um pai desesperado, filho único, né? No hospital psiquiátrico, tomando 20 doses de medicação. Bom, ao longo do tratamento, eu dizia para os pais, vamos hoje, vamos pequenininho, é um objetivo por vez. Eu não preciso pensar 5 objetivos. Minha criança hoje está com 4, 5 anos, eu estou preocupada se ela vai ler e escrever, mas eu primeiro preciso ver se ela vai andar, se ela vai falar. Eu não preciso ter um adolescente lendo várias literaturas e não sabendo fazer o seu próprio sanduíche para se alimentar sozinho, para quando o pai e a mãe partir, ele possa viver só aqui nessa terra, continuar vivendo, ser independente, né? Eu preciso trabalhar. Então o primeiro passo é acalentar o coração das mães. Bom, hoje o Rafael, não trabalho mais com o Rafael, deixa bem claro, não entendo mais, só fico de supervisão porque hoje ele é meu filho adotivo. Ele tem na minha casa um quarto, ele vive na minha casa, me chama de tia-mãe, meu marido de tio-pai, sempre manda todas as informações da vida dele. Hoje o Rafael está com 24 anos, fazendo o 4º ano de biomedicina, um menino que era Transformação. Que era totalmente dependente dos pais, tirou carta, é autônomo, conquista dele, né? Conquista dele de Deus na vida dele, né? Não tem mais síndrome do pânico, super sociável. Há pouco tempo foi sozinho para um congresso em Minas Gerais, agora esteve há pouco tempo na Unicamp, quer fazer um podcast. Aí eu falei pra ele, a gente já vai participar de um podcast, se surgir oportunidade eu falo o seu nome, tudo bem, ok? Tudo, tia, te amo, vai com Deus, Deus vai iluminar as suas palavras. Mas uma coisa que me marcou muito do Rafael, que ele começou a frequentar uma igreja, né, que tem Deus no coração, fala de Deus, manda para mim as orações da meia-noite, orações da manhã. E ele um dia perguntou para mim assim, tia, o que Deus fez em mim? Você acha que foi obra de Deus ou foi sua? Isso me marcou bastante. Aí eu falei para ele assim, olha, Rafael, eu vou falar para você o que Deus falou quando eu fui trabalhar com você. Eu sou só um instrumento. A honra e glória é só de Deus. É Deus na tua vida. Nós aqui só somos instrumentos para trabalhar para Ele. Deus permitiu, nós trabalhamos. Então, prefeito, quando as mães chegam com a angústia, com a cobrança, nós temos que acalentar o coração e dizer assim, vai dar tudo certo. Né? Nós estamos aqui para ajudar, para caminhar junto. Não desista. Não desista nunca. Os filhos são presentes de Deus, são prioridades na nossa vida. E seja as dificuldades que eles tiverem que passar, vamos passar junto. Eu acho que essa história do Rafael é uma história bem interessante, que vai bater exatamente no que a Carol vai estar falando. Mas antes da Carol falar, queria comentar aqui da Raquel. A Raquel é mãe do André. Ele é deficiente auditivo, um menino assim fantástico, é lindo, menino,
faz ali, ele está também no Coral de Libras, né? E a Raquel fala que ela conhece e sabe da sensibilidade, e ela fala que ela precisa ter muita calma, conhecimento, e ela diz que cobra o André. Legal, é isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. Parabéns, Raquel. Cobra mesmo. Olha, a Emily também está falando para você, Ana Angélica, minha filha de coração. Poxa, você de filha de coração. Um beijo, Emily. Nossa, uma graça. Você sabe que eu vi aqui o brilho nos olhos, né, da Reginé, de ver alguém que teve uma vitória. E às vezes na vida você passa muito tempo achando que essa vitória possa nunca acontecer, mas ela vem. E a Carol vai contar a história agora para a gente terminar, de alguém que achou que na vida dele nunca teria uma vitória, e ele teve uma vitória maravilhosa. Conta pra gente essa história, é uma história bem interessante. Enquanto eu estava estudando ela, a gente já vai falar que personagem que é, eu fiquei pensando que poderia ser a história de alguém que não tivesse significado nenhum na história do mundo, pudesse passar batido, sabe? Uma história que não significasse nada. Mas por causa de pessoas como vocês, pessoas de Deus, se tornou uma história tão linda e que fala tanto sobre a graça de Deus. E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Ver vocês aqui, o jeito de vocês falando, Deus levanta pessoas mesmo. E Ele chama vocês, chama nós, vocês também que estão assistindo a gente, pra gente fazer diferença na vida das pessoas. A gente já falou tanto isso aqui, né? Se a gente passar pela vida sem ter deixado um legado, sem ter feito diferença na vida de alguém, de nada serviu a nossa existência. Então a gente tá aqui pra isso, pra fazer diferença. E vocês são inspiração pra gente, viu? E a gente inspirar muita gente. É tão bom você ter o direito de fazer diferença na vida das pessoas, né? Como é bom. Vai lá, Carol. A história é tem um nome nome bem complicadinho, tá? Se a gente for Eu acho eu achei legal pra você, Carol. Não, deixa eu É a história de Mefibosete. Vocês conhecem? Vocês aí de casa conhecem a história dele? Resumindo bem rápido, tá? A gente sabe que Deus ele escolheu um povo para chamar de seu lá no Antigo Testamento. E em determinado momento o povo quis um rei. Eles olhavam as nações vizinhas, todo mundo tinha rei e eles queriam um rei. O povo abençoado, né? E aí Deus falou, ok, vou dar o rei pra vocês. E o povo escolheu o mais bonito, o mais forte, tal, era Saul. Só que ao longo do tempo, Saul deixou de fazer a vontade de Deus. Nesse momento, Deus ele vai ungir outra pessoa para ser rei de Israel. E ele ungiu um menino, um moço, chamado Davi. Só que Saul e Davi, eles brigavam muito, né? Saul perseguiu Davi por muito tempo, né? Porque ele não queria perder o seu cargo. E é nesse contexto que a gente está. Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas e Davi se tornaram melhores amigos. Inclusive são exemplos de amizade que a gente encontra na Bíblia. Sim. E apesar de seu pai perseguir tanto Davi, apesar de Davi ser o próximo rei, Jonatas ele não teve isso no coração dele. Ele amou Davi como um amigo e foi leal a ele. Chegou a determinada batalha, Saul e Jonatas morreram numa batalha. Quando acontece isso, os inimigos eles têm o direito, e geralmente eles faziam isso, de matar todos os descendentes da família real. Então, quando a notícia chegou no palácio de que Saul e Jonatas tinham morrido, Jonatas ele tinha um filho que se chama Mefibosete, e ele tinha uns 5 anos mais ou menos nessa época. A babá, né, tinha outro nome, né, mas a babá dele, quando soube disso, ficou morrendo de medo do menino ser morto. Então ela pegou ele rápido e saiu do palácio, só que nessa ela acabou derrubando o menino e ele caiu e ele ficou manco das 2 pernas. E ela fugiu para um lugar que tem um nome muito legal que eu vou contar para vocês, uma curiosidade, e passou muito tempo. Davi subiu no poder e depois de anos ele falou assim, essa história está em 2 Samuel capítulo 4, verso 4 e no capítulo 9 também. Davi ele chega e fala assim para os seus criados, existe algum descendente de Saul que ainda esteja vivo? E aí o criado falou assim, tem um, Mefibosete. E Davi pergunta, onde ele está? E o criado ele responde assim, ele está num lugar chamado Lodebar.
A tradução de Debar significa um lugar com pastagens, com verdes pastos, terras verdes, uma terra que emana leite e mel. Legal, né? Só que o Lo significa não. Então, era um lugar que não tinha verdes pastos, que não tinha não manava leite e mel, ou seja, era um lugar para onde ninguém queria ir. Quem que ia para Lodebar? Eram só os fugitivos de guerra, como os José, os excluídos, aqueles que ninguém se importava, os leprosos que tinham que ficar excluídos, os párias. Então era esse tipo de gente que ia para lá. E era ali que Mefibosete estava. Só que Davi falou, vai lá e traz Mefibosete aqui. Vamos olhar pelo olhar de Mefibosete agora. Imagina só, o servo, né, do rei chegando nesse lugar, de repente ele chega, talvez no casebre, né, não devia ser uma casa de luxo. E aí o pessoal olha e fala, Mefibosete, deve ser com você, porque o criado do rei chegou, só pode ser você. É você que eles querem. O que será que se passou na cabeça dele naquele momento? Muito medo, né? Chegou minha hora. Agora. Demorou, mas agora eu morro, né? E aí ele fala, o rei pediu pra eu te levar pra Jerusalém, lá pro palácio. Ele pensou, nossa, ele quer me matar com as próprias mãos, né? Não basta só mandar alguém me matar, agora chegou o meu fim. E aí ele é levado pra Jerusalém, ele é levado pro palácio e pra sala do trono. E aí, quando ele chega lá, olha que legal, 2 Samuel, capítulo 9. Se quiserem ali, tá nessa fichinha. Ficou certinho. 2 Samuel, capítulo 9. Você de casa também abre a sua Bíblia. Verso 7. Davi, então, Mefibosete está diante de Davi. Davi fala, você que é Mefibosete? Ele fala, sim, Senhor, sou eu, prostrado, sou eu. Olha o que Davi vai falar para ele. Eu disse-lhe, Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Olha que incrível! Davi usou de bondade, ele tinha feito um juramento para Jonas. E ele falou que eu vou cuidar da sua família. E aqui ele estava cumprindo, ele falou, eu vou restituir todas as terras que pertenciam a Saul, serão suas, e você vai sentar na minha mesa. Tem um detalhe na história que quando Davi perguntou para o servo falou, tem um descendente de Saul, só que ele é manco, ele é aleijado. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, até tem, só que ele não combina com o palácio. Ele não se encaixa nesse meio. Mas Davi insistiu e falou, manda buscar, manda trazer. E agora aquele servo se torna escravo de Mefibosete, toda a sua casa, eles iam servir Mefibosete e agora todas as terras foram dadas para ele. Olha que incrível. E a partir daquele momento, ele iria comer à mesa do rei. E isso é incrível. Foi aquele momento da música agora. A gente gosta de colocar essa música e ela representa muito pra gente. A palavra Maranata significa o Senhor logo vem. Sim. E ela é uma música muito linda. A gente gosta dela porque ela traz esperança pra gente, né? Exatamente. E olha só como que essa história, ela fala muito sobre a graça de Deus. Podia ter sido nada essa história, mas transformou em muita coisa, né? Ele foi restituído uma família para Mefibosete e ele podia sentar na mesa de Davi. E o que será que significava isso? Imagina só, quem sentava na mesa de Davi? Vamos viajar na história e imaginar que Davi está sentado à mesa e chama os seus. E aí chega quem? Salomão, o homem mais sábio do mundo. Nunca houve, nunca haverá alguém tão sábio quanto ele. E senta na mesa. Entra Absalão, outro filho de Davi, que era o homem mais lindo do mundo naquela época, e senta-se à mesa. Entram os homens de guerra de Davi. Homens, por exemplo, um deles, ele chegou a matar 800 inimigos numa batalha sozinho. E nesse episódio, ele matou tantas pessoas, tantos inimigos, que a espada cravou na carne dele e não conseguia soltar mais a espada. Eram pessoas assim que se sentavam na mesa do rei. Outros enfrentaram inimigos para buscar água para o rei. Então, assim, eram pessoas
para o mundo da mais elevada categoria. E aí a gente fica imaginando eles sentados numa mesa assim, e aí alguém vai começar a comer e Davi fala assim, não, ainda falta alguém. Mas como falta alguém? Já tá todo mundo aqui. E de repente eles escutam a muletinha. E a muleta também se aproximando, Mefibosete se aproxima e ele senta na mesa. E aí ele fala assim, desculpa pelo atraso, e Davi fala, a gente jamais começaria sem você. E aí quando ele senta, vocês conseguem ver minhas pernas aí? Não. Consegue? Não? Não. Sabe por quê? Porque na mesa do Pai, as imperfeições são cobertas. Não existe imperfeição para quem está sentado na mesa do Pai. E aí Davi, agora pode falar, filho, vem aqui, não tem problema, tá tudo certo, você é um dos nossos. E eu gostaria de deixar essa frase para você. A mesa do Pai cobre todos os defeitos. A mesa, ele não é mais um aleijado, ele é um filho. E aí eu fico pensando na nossa vida. A gente é tão cheio de imperfeição, né? A gente tem tantos desafios, a gente tem tantos medos, a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente. Só que Deus também chama a gente para sentar na mesa dele. Quer ver? Salmos 23. Se a Bíblia não estiver no 23, pode estar no 22, tá bom? Salmo 23, versos 5 e 6. Você lê pra gente, né, gente? arriscado aqui. Olha só. Diz lá. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Que lindo, né? É maravilhoso, né? Habitarei na casa do Senhor para todos os dias, para todos sempre. Deus, ele tem uma mesa preparada pra gente também. E não importa o que a gente tenha passado aqui, os desafios que a gente tenha enfrentado, os medos, os filhos que a gente tenha tido, com todas essas ansiedades, não importa. O que importa é que Deus tem uma mesa preparada para cada um de nós também. E lembra, na mesa do Pai não existe imperfeição. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para você que pode ser que esteja perdido, pode ser que esteja vivendo, né, com um filho autista, quem sabe, não sabe o que vai ser do seu amanhã. Lembra que muito em breve Jesus está voltando. A música fala, Maranata, o Senhor logo vem. E quando ele voltar, vai acabar. Não vai ter mais autismo, não vai ter mais aleijados, não vai ter choro. Não vai ter a maldade que nós temos em nosso coração. Todos E são serão essas deficiências que nós temos, né? Todos serão vistos, né? Ninguém vai ter essa carência mais. Jesus vai olhar para todos nós e a gente vai poder habitar na casa do Senhor para todos os longos dias. Acho que é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Tem alguma coisa a acrescentar? Tudo muito lindo, foi uma noite maravilhosa. Aliás, todas as noites são lindas. E eu quero terminar, né, falando que quando Davi falou assim, gostaria de habitar na casa do Senhor, é como se ele dissesse, eu quero ter um momento de paz. Então eu espero que esse momento que nós passamos aqui possa ter levado para o seu coração esse momento de paz. Eu não sei o que aconteceu durante essa semana, eu sei o que aconteceu na minha vida. E cada um de nós tivemos as nossas derrotas e vitórias, lutas, mas nós tivemos aqui o privilégio de sentir o Espírito Santo passeando por esse podcast. O Espírito Santo entrando aqui no coração da nossa tia Angélica, da nossa tia Reginéia, da Carol, da Fernanda, da Ana Clara, que não está aqui conosco, de todos vocês que participaram, do William, que está aqui, né? Do Breno, que está participando aqui conosco, do André, do Léo Nascimento, olha quanta gente, do Carmelo, que veio aqui participar, a Gail, a Vilma, muita gente linda que participou aqui conosco. E você, que talvez não pôde assistir ao vivo, mas está agora assistindo. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito a sua casa. Que você possa ter a certeza que não importa os desafios que você esteja passando hoje, lembre-se de uma coisa, Deus não vai te abandonar. Josué, capítulo 1, versículo 9.
Não temas, porque eu sou contigo. não temas, não te espantes, porque eu serei contigo por onde quer que tu andares. Amém? Amém. Até sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Valeu, gente! Tchau, pessoal. A gente tá terminando? Agora Vamos sim, lá? encerra. É um pouquinho de oração. Se você puder, feche os seus olhos. Querido Jesus, muito obrigado por nos ensinar tanto com a história de Mefibosete, com a história de Davi, que nós possamos ter um coração assim como Davi teve, que possamos olhar para as pessoas, que possamos perceber a necessidade delas e que possamos fazer a diferença na vida delas. Amém. Nos usa, Senhor, nos usa para o seu propósito, nós estamos à sua disposição e nos entregamos a Ti. E que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando conosco dessa oração neste momento. Amém. Que o Senhor possa inundar a vida delas com a sua paz, com a Tua glória, com a Sua graça, e que elas possam confiar em Ti, não importa a dificuldade que estejam enfrentando, que elas tenham a plena confiança de que em Ti elas serão vitoriosas. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Feliz? Feliz Feliz sábado a todos vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau, Instagram. O Instagram fica abrindo um pouquinho, tá, gente? Ó, a música que ele colocou. Casa do Senhor. Que você Casa do Senhor. Salvação. O Senhor é minha luz, minha salvação, e a Ele uma coisa peço e a buscarei, e a Ele uma coisa peço e a buscarei. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar Sua beleza e meditar no Seu templo. O Senhor é minha luz, o Senhor, cante, é minha salvação. Agora peça a Ele. E a Ele uma coisa peço e a buscarei. E a Ele uma coisa peço e a buscarei. Casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar Sua beleza e meditar no Seu templo. Não me esconda, Senhor, Tua face, não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, ó Deus da minha salvação. Ainda que os meus pais me abandonem, sei que os Teus braços de amor me acolhem. Eu busco Tua presença, eu busco Tua presença. Quero morar na casa do Senhor todos os dias que eu puder viver e contemplar Sua beleza
e meditar no seu templo. O Senhor é minha luz. O Senhor é minha luz, minha salvação.